Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. O tema do sermão de hoje é levando a sério a palavra de Deus. E é muito interessante que quando a gente fala sobre levar a sério a palavra de Deus, pode parecer um clichê, que obviamente é sobre ler a Bíblia, né, sobre ter uma vida devocional mais constante e sobre aprender a ler as Escrituras, crendo no que as Escrituras dizem. E o texto que me foi proposto foi Oséias 4, quando o profeta, Deus fala por meio do profeta, que o povo padece por falta de conhecimento e que um povo sem conhecimento precipita-se à ruína. Eu acho que eu já preguei algum sermão sobre esse texto aqui, mas Deus direcionou o meu coração para um momento no Novo Testamento onde isso aparece de maneira mais bela e que Lucas descreve com ricos detalhes do acontecimento. O capítulo 24 de Lucas, ele narra a ressurreição de Cristo Jesus. O capítulo ele já começa de maneira muito bela, falando que Cristo ressuscitou. Ele já começa falando daquilo que nós cremos e professamos e que foi a causa de nossa salvação. O capítulo ele começa dessa maneira. Só que ele vai se encerrando de uma maneira onde os discípulos estavam meio que incrédulos. Até que chega um momento onde Lucas narra a história de dois homens no caminho de Emaús, onde esses homens estão caminhando e conversando sobre um Cristo que foi crucificado, que morreu, e já fazia 3 dias que estava morto, e de como eles estavam abatidos e entristecidos, porque esse Cristo, para eles, era a causa de sua salvação. Para esses homens, Cristo seria um grande líder político, que iria liderar o povo de Israel a uma libertação do império opressor da época. Só que é interessante como Cristo ele vem de uma maneira completamente diferente. Ele não vem como um líder político e ele não vem com um discurso politizado. Cristo ele vem como um simples filho de carpinteiro que nasce em um local extremamente simples, que tem uma vida simples e que não era um homem de grande status na sociedade. Mas esses homens, eles professam sobre Cristo dizendo que era um homem que tinha poder. Era um homem que fazia maravilhas, que falava de maneira poderosa. Eles falam de um Cristo extremamente poderoso. Só que eles ainda falam entristecidos porque a fé deles estava em um Cristo político, que não cumpriu aquilo que um líder político faria. Então eles estão abatidos e caminhando de forma entristecida. Até que aparece um companheiro misterioso nessa viagem que começa a conversar com eles e começa a falar assim: sobre o que vocês estão conversando? Você não sabe? Que tipo de visitante é esse em Jerusalém que ainda não ouviu falar sobre o Cristo que morreu? Um homem que era poderoso em palavras e em obras. Um profeta de Deus. Você não conhece sobre esse Jesus Cristo? E esse companheiro misterioso até então vai falando como se não conhecesse a história, sendo que esse companheiro misterioso era o próprio Cristo. E esse Cristo caminha com esses homens nesse caminho até Emaús, até que chega um momento onde Cristo ele se revela para esses homens, abre o entendimento deles, e esses homens reconhecem que esse companheiro misterioso era o próprio Cristo, atestando de fato o que Cristo falou e o que as Escrituras já davam de testemunho acerca do Cristo que viria, que ele morreria e que ele ressuscitaria. Então Cristo se revela verdadeiro naquilo que ele faz. Cristo revela que as Escrituras, os profetas e a lei eram verdadeiros porque falaram de um Cristo que viria e um Cristo que veio. Falavam de um Cristo que morreria e um Cristo que morreu. Falavam de um Cristo que ressuscitaria e um Cristo que ressuscitou. Então, a caminhada que antes era em desesperança e incredulidade, uma certa incredulidade, agora se torna uma caminhada transformada. Eles reencontram a esperança e a certeza do Cristo que veio. E eles têm a sua visão acerca desse Cristo transformada. Porque agora já não era mais um líder político que era poderoso em obras e em palavras. Agora eles estavam vendo um Cristo que era verdadeiro porque ressuscitou, vencendo a morte. E que não era agora mais um poder qualquer, mas era um poder tão soberano que até mesmo a própria morte foi vencida. E aí esses homens voltam para Jerusalém e encontram os discípulos.
que estavam também meio que incrédulos e numa certa dúvida: Cristo realmente ressuscitou ou não? E eles afirmam, esses homens falam, que as mulheres que foram até o sepulcro e tiveram um contato com um anjo que disse que agora ele já não estava mais morto e sim vive, aquele, porque vocês procuram entre os mortos aquele que vive está, e essas mulheres têm um encontro com esse anjo, voltam falando e narram o testemunho dessas mulheres como um susto. Esses homens dizem assim: algumas mulheres foram lá até o seu sepulcro, até o seu túmulo e nos deram um susto hoje. Que susto é esse? Realmente é algo assustador. Quem é que é poderoso o suficiente para morrer e 3 dias depois o seu túmulo está vazio? Nem mesmo o seu corpo sendo achado. Que poder é esse que foi capaz de vencer até mesmo a própria morte? Que poder é esse que foi capaz de rasgar o véu que separava, de tampar o abismo que existia entre nós e Deus? Que poder é esse? Esse poder, com certeza, não é político e nem é humano. Só poderia ser o próprio Deus, o Deus verdadeiro, que não é homem para mentir. Vamos ler o texto, a partir do versículo 13 do capítulo 24 de Lucas. Diz assim: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus foram reconhecido por eles quando partia o pão. Até aí. Na verdade, esses 2 homens tiveram uma grande surpresa no meio do caminho. E no caminhar da gente, muitas surpresas vão aparecer de fato. Algumas surpresas ruins, outras surpresas muito boas e às vezes algumas descobertas. Como você tem andado, meu irmão? Eu quero saber como é que está o seu caminhar hoje em dia. Como é que você tem caminhado? Você tem caminhado de maneira qualquer, sem ter um destino certo, sem saber para onde vai? Você tem naquela deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou você tem caminhado com um alvo fixo na sua mente, com uma direção, um norte já tomado? Como é que está a caminhada de vocês hoje em dia? É uma caminhada perdida, onde vocês não têm norte, não têm senso de localização? É uma caminhada que vocês já não sabem mais aonde estão, nem para onde vão, o que encontrarão no final,
o que vocês almejam encontrar, ou tem sido uma caminhada, de fato, que tem um guia? Tem sido uma caminhada solitária, onde você se sente sozinho e sente que está andando em círculos sem sair do lugar? Ou é uma caminhada que você sente que tem alguém com você e você compartilha o fardo do meio do caminho com outra pessoa? Como é que tem sido a caminhada de vocês? Como é que tem estado a caminhada daqueles que são casados, a caminhada com seu esposo, com a sua esposa? Aqueles que têm filhos, como é que está a caminhada de vocês com os seus filhos? Os que são mais jovens, como é que está a caminhada de vocês na universidade, na escola? Como é que está a caminhada de vocês com seus amigos? E falando agora de algo muito mais importante, como é que tem andado a vida de vocês com Cristo e a sua palavra? Como é que vocês têm caminhado? Como é que está o seu caminho, meu irmão? Você tem caminhado em proximidade com as Escrituras ou você já se sente distante demais? Você tem caminhado tendo as Escrituras como princípio norteador de toda a sua existência? Ou você se sente perdido porque há muito tempo já não confia mais nas Escrituras como o guia fiel de sua vida e a própria palavra de Deus? Como é que vocês têm caminhado hoje em dia? Como tem estado o seu coração durante a caminhada? Como é que tem estado o seu rosto durante a caminhada? Abatido? Seus lábios têm professado o quê? Na caminhada de vocês, como é que estão os seus pés? Estão feridos? Ou eles ainda estão bons o suficiente para suportar o restante do caminho? Como é que estão os seus pés? Como é que está o coração de vocês nessa caminhada toda e nessa vida muito louca que a gente vive, numa sociedade maluca que a gente tem convivido? Como é que está a caminhada de vocês com Cristo e com a sua santa palavra? Vocês têm tomado a decisão de se aproximar do Senhor cada vez mais e de sua sagrada palavra, de maneira a se aprofundar nessas Escrituras, a mergulhar nas Escrituras sagradas e ter um princípio norteador, ou você tem apenas andado em círculos sem saber o que é que vai ser da sua vida, ou, não sei, se sentindo solitário demais? Saiba que a solidão não foi propósito de Deus para a sua vida, nunca foi, nem no Jardim do Éden. Tanto é que no Jardim do Éden ainda, quando Deus criou o homem e viu que tudo estava bom, a primeira coisa que Deus disse não é bom foi sobre a solidão. Não é bom que o homem viva só. Se você se sente sozinho demais, se a sua vida é solitária demais, saiba que a solidão não é propósito do Senhor para a sua vida. Se a sua caminhada tem sido uma caminhada de andar em círculos, saiba que há um princípio norteador. Pela palavra de Deus, para como você deve seguir e para onde você está seguindo. Se você tem sentido que tem andado em círculos e que não sai do lugar, saiba que Deus diz em sua santa palavra que por Cristo nós vivemos, nos movemos e existimos. Deus não nos chamou para ficarmos inertes e parados no nosso próprio lugar. Deus nos chamou para uma vida em constante movimento. Em um movimento constante em direção ao próprio Deus e em direção àqueles que não conhecem a esse Deus. Deus não chamou a nossa vida para uma vida inerte, para uma vida parada, para uma vida onde nós não vemos graça no caminhar com alguém, para uma vida onde a solidão se faz presente e algo sendo algo muito constante. Deus não nos chamou para essa vida, nunca foi propósito do Senhor para nós isso. Nunca foi. Como é que tem estado a sua caminhada nesse momento? Como é que tem andado o seu coração? Como é que tem estado a sua fisionomia na caminhada? Abatida, entristecida, desesperançosa, inerte? Como é que tem estado o seu coração diante do Senhor? Há momentos na vida em que a esperança desaparece. E promessas que um dia foram feitas parecem nunca se realizar. Parecem que promessas que um dia foram feitas na nossa vida nunca se realizarão. Esses homens estavam vivendo isso. Havia uma promessa de um Messias que libertaria o povo de Israel. Eles externam isso para o próprio Cristo, dizendo que acreditavam que esse Messias, esse Jesus Cristo, seria aquele que iria libertar o povo de Israel. Mas já fazia 3 dias que ele havia morrido. Mas havia uma promessa. Há momentos na caminhada da gente que promessas que o Senhor nos fez parecem que nunca irão se cumprir.
Na caminhada da nossa vida com Deus, parece que em muitos momentos a desesperança nos alcançará no meio do caminho, e parece que agora só virá desespero e desgraça. Parece que agora o restante da vida não faz mais sentido. Haverá momentos na caminhada da gente que a tristeza, o abatimento vai alcançar o nosso coração, vai mudar a fisionomia do nosso rosto, e parece que nunca mais vai sair de perto de nós. Haverá momentos na caminhada da gente que os nossos pés estarão tão feridos e tão cansados que nós queremos simplesmente parar e não sair mais do lugar. Haverá momentos como esse. Haverá momentos em que pedras serão lançadas ao caminho e a gente vai pisar nessa pedra. Haverá momentos que o nosso coração já vai ter perdido a esperança de algo futuro. Haverá momentos em que nossa vida, a nossa própria consciência humana perderá a esperança do agir de Deus. Haverá momentos em nossa própria vida, quando a desesperança nos alcançar, que nós olharemos para a nossa própria existência e diremos assim: não tem mais jeito. Haverá momentos que a desesperança irá alcançar o nosso coração e nós iremos dizer assim: Deus se esqueceu de mim. Haverá momentos em que a tristeza irá alcançar a nossa caminhada e nossa própria existência e o nosso próprio ser, incrédulo demais, irá dizer assim: as promessas do Senhor nunca se realizarão. Haverá momentos, mas é sempre passageiro. Sabe por quê? Porque a verdade do Senhor é eterna. O próprio Cristo eterno disse que Ele era a verdade. O próprio Senhor, Deus Todo-Poderoso, fala de si mesmo por meio de sua palavra, dizendo que Ele não é homem para mentir. O próprio Deus, por meio de sua santa palavra, nos assegura de que Ele estará conosco todos os dias, até que tudo seja consumado, até que tudo aqui nessa terra seja findado. Há uma promessa, e uma promessa que vale a pena ser acreditada. A promessa de que Deus está conosco, e de que haverá momentos em nossa caminhada, que quando a desesperança chegar, nós devemos nos lembrar que ainda há uma promessa eterna de nosso Deus, de um Deus que é verdadeiramente fiel e verdadeiramente verdadeiro. Haverá momentos, meus irmãos. Haverá momentos em que estado da caminhada você está. Como é que está o seu coração nessa longa jornada? Haverá momentos, meu amigo, e eu não sei se já chegou na sua vida um momento de desesperança. Eu não sei se já chegou na sua vida o momento da incredulidade. Eu não sei se já chegou na sua vida o momento onde você se sente perdido. Não sei se já chegou no seu caminho, se você já está nessa fase da jornada, que a solidão lhe alcançou. Mas eu quero lembrar para você que há uma promessa eterna do Deus eterno. E é uma promessa consoladora. A garantia de que Ele está conosco em todos os momentos, que Ele é o Deus presente. E a garantia de que há um momento em que Ele retornará. E então chegará o momento onde não haverá mais dor, nem choro, nem luto, nem tristeza, um momento onde o próprio Cordeiro irá enxugar as lágrimas que descerá sobre nossos rostos. Haverá de chegar esse momento. Mas esse momento é apenas o fim e começo de nossa jornada. Haverá de chegar. Mas até que chegue esse dia, lágrimas irão escorrer sobre o nosso rosto. Iremos soluçar em momentos de pranto e de choro. Até que esse dia chegue, iremos sentir dor. Até que esse dia chegue, a solidão e a desesperança nos alcançará. Até que chegue esse dia, o nosso caminho, muitas vezes, irá nos enfadar de tanta caminhada, e nós iremos querer parar e nunca mais sair andando nessa jornada. Haverá de chegar todos esses momentos, mas há um momento específico que chegará, e que tudo isso acabará. E então viveremos com o Senhor eternamente. Há de chegar esse momento. É por isso que vale a pena continuar a jornada. É por isso que vale a pena ter os nossos pés doendo tanto nesse caminhar. É por isso que vale a pena suportar o caminho pedregoso e a colina longa, a serra alta, que nós temos que escalar muitas vezes. É por isso que vale a pena suportar tudo isso, porque há de chegar o momento em que tudo isso acabará. E então viveremos eternamente com Cristo. Esse sempre será o nosso grande consolo.
Os homens caminhavam abatidos e entristecidos, pois acreditavam que o Cristo prometido seria um líder político. A esperança deles era movida por uma motivação errada. Em quem você deposita a sua confiança e esperança, meu irmão? Em quem você deposita a sua esperança quando na sua vida a caminhada está pesada demais e as coisas parecem perdidas? Em quem você tem depositado a sua esperança? Em promessas meramente humanas ou em uma promessa divina que não falha, de um Deus que nunca falhou? Em quem você tem depositado a sua esperança? O alvo de sua vida está naquilo que homens me dizem ou naquilo que Deus me garantiu? Aonde está a confiança do seu coração? A esperança de sua alma? A profissão de seus lábios? Muitas vezes em nossa jornada por essa terra, não conseguimos contemplar a graciosa presença desse companheiro misterioso no meio do caminho. Haverá momentos em que a gente vai atolar nossa vida de demanda, haverá momentos em nossa caminhada em que a gente vai atolar nossa vida de problema, e a gente não vai conseguir enxergar um palmo à frente do nariz, porque a gente só vai focar no problema e a gente não vai enxergar aquele companheiro que está ao nosso lado no meio do caminho. Haverá momentos, mas eu quero lhe dar a certeza: Cristo está presente ao nosso lado. Esse companheiro misterioso, ele não se ausenta do nosso lado. Há momento de desesperança no seu coração. Ao longo dessa jornada, nesse momento, o seu coração está abatido e entristecido. Lágrimas escorrem sobre o seu rosto. A esperança já foi perdida. A solidão lhe consome. Há um companheiro ao seu lado. Seus olhos, por acaso, já foram abertos para enxergá-lo ao seu lado? Ou você continua crendo de que você está sozinho, incrédulo na presença do Deus Altíssimo ao nosso lado? Muitas vezes em nossa jornada por essa terra, Cristo se faz presente em nossa necessidade, e nós até enxergamos muitas vezes. A gente enxerga o Cristo que age, mas a gente não agradece muitas vezes ao Cristo que agiu. Pedimos a ajuda ao Deus auxiliador e não agradecemos ao Deus do auxílio. Pedimos ao Senhor que mova os céus e terras em nosso favor e muitas vezes não agradecemos ao Deus que moveu os céus e terras em nosso favor. Enquanto a nossa esperança não estiver depositada nesse Deus e for crédula o suficiente para crer que esse Deus está conosco, que age em nosso favor, nosso coração nunca estará pronto e ele nunca será verdadeiro o suficiente para voltar com gratidão a esse Deus que está conosco ao nosso lado. Como é que está o seu coração nesse momento? Como é que estão os seus olhos? Eles enxergam apenas problemas, adversidade, solidão, tristeza e abatimento? Ou eles têm enxergado a presença graciosa desse companheiro ao seu lado? Como é que estão os seus lábios nesse momento? Estão se abrindo para pedir coisas ou estão se abrindo também para agradecer pelo que Cristo faz por você? Como custamos a entender e crer? Perceba que Cristo, ele faz algo surpreendente quando todos os recados foram dados, toda a narrativa foi contada por esses homens, e aí Cristo ele fala assim: como vocês custam a entender e crer naquilo que os profetas, em tudo o que os profetas falaram? Meus irmãos, como nós custamos a crer e entender naquilo que as Escrituras nos dizem, naquilo que ela nos garante, naquilo que ela fala, e é uma fala real e verdadeira, naquilo que o próprio Deus comunica ao nosso coração. Como custamos a entender e crer? Quantas vezes nós não duvidamos do que a palavra nos diz?
Quantas vezes nós desacreditamos daquilo que ela nos garante? Quantas vezes nos esquecemos daquilo que ela já nos disse? Quantas vezes nos esquecemos das palavras que nós lemos na Bíblia, que tocam o nosso coração, e que nesse momento nós falamos assim, fui tocado por Deus, e aí no outro dia esquecemos tudo que ela nos diz. Quantas vezes nos esquecemos dos pecados que ela nos aponta? Quantas vezes nos esquecemos da idolatria que ela condena ao nosso coração? Quantas vezes nos esquecemos daquilo que ela nos dá de esperança para continuarmos a jornada? Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, sem mescla de erros, como diz a nossa declaração doutrinária, não há espaço para dúvida. Se duvidamos da palavra, da Bíblia Sagrada, duvidamos do próprio Deus. Duvidamos daquilo que o próprio Deus disse. Duvidamos do que o próprio Deus fala. Se duvidamos daquilo que lemos na Santa Palavra, duvidamos daquilo que o próprio Deus nos comunica. E meu irmão, não duvide de alguém que está certo. Não há espaço para dúvida quando aquele que disse tudo isso é extremamente verdadeiro e fiel. Não há espaço para descrença, uma vez que esse Deus é a causa de nossa fé. E que estado da sua jornada você está? A Bíblia ainda é a palavra de Deus para você? Ou ela já perdeu a importância na sua vida? Toda a Escritura dá testemunho de Cristo. Ela não somente cita o seu nome, ela testifica quem Ele é. No Gênesis, logo no começo, já há a citação de um descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Nos profetas, já há o testemunho de uma dívida de sangue ainda não perdoada que Deus perdoaria. De alguém que carregaria sobre si, que levaria sobre si as nossas dores e enfermidades, o nosso pecado. Nos livros históricos nós temos lá a descrição de um Deus que se faz presente. O trono de Davi nunca deixaria de ser habitado. Haveria um descendente de Davi que iria ocupar o trono eternamente. Nós temos um Apocalipse que narra um cordeiro sentado no trono. Que cordeiro é esse? É o cordeiro imaculado, aquele que derramou seu sangue no Calvário, aquele que deu a sua vida em sacrifício por amor de mim e você. A Bíblia testifica do próprio Cristo. Ela não apenas o cita, não é apenas mais um personagem, é o centro de todas as Escrituras. É o ponto de ligação, aonde nós vemos em todos os versículos bíblicos, de capa a capa em nossa Bíblia Sagrada. É aquele para quem as Escrituras Sagradas nos aponta como Salvador de nossa vida, consumador de nossa fé. Achem Cristo Jesus quando vocês estiverem lendo a Bíblia. Achem o que é que Deus diz de si mesmo nas Escrituras Sagradas. Leiam a Bíblia crendo que é o próprio Deus falando. Abram as Escrituras Sagradas não apenas como um ritual religioso, mas como uma sublime graça do privilégio que Deus nos dá de ler o que Ele diz. Tratem as Escrituras Sagradas com seriedade. Versos de 28 a 32. Diz assim: Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele: Fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: Não estava queimando o nosso coração, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras?
Meu querido irmão, quando foi a última vez? Quando foi a última vez, meu querido, que diante das Escrituras Sagradas o seu coração queimou? Quando foi a última vez que o seu coração ardeu diante das Sagradas Letras? Quando foi, meu querido irmão, que o seu coração foi envolvido pelo abraço do Senhor? Quando foi a última vez, meu irmão, que o seu coração foi aquecido ao enxergar que esse companheiro misterioso é, na verdade, o próprio Cristo ressurreto? Quando foi a última vez que o seu coração foi tomado pelo Senhor e preenchido por uma paz inexplicável? Quando foi a última vez, meu querido irmão, que seus olhos foram abertos diante das Sagradas Letras e você enxergou, mediante a palavra de Deus, o que estava de errado na sua vida, que precisava ser corrigido? Quando foi a última vez, meu irmão, que você tratou a Bíblia com seriedade? Quando foi, meu querido irmão, a última vez que diante de Deus você se colocou com sinceridade? Quando foi a última vez que, ao ler as Escrituras, você ouviu a voz de Deus falar com você? Por acaso o seu coração não queima quando Deus fala? Por acaso o seu coração não arde quando você sente a presença de Deus lhe consolando? Por acaso o seu coração não arde quando você se sente envolvido pelo amor do Senhor? Por acaso o seu coração não arde quando, ao ler as Escrituras, você se sente convencido de seu pecado? Por acaso o seu coração não arde quando você é conduzido pela palavra de Deus a uma vida de santidade? Quando foi, meu irmão, a última vez que o seu coração ardeu ao ouvir Deus falando com você por meio de sua palavra? Quando foi, meu querido irmão? Quando foi a última vez que o seu coração foi envolvido pelo Espírito Santo de Deus? Os seus olhos foram abertos e você reconheceu que Deus não está morto e nem está mudo, nem surdo, mas Ele está presente, ouvindo as nossas orações e atendendo ao nosso clamor. Quando foi a última vez, meu irmão, que o seu coração foi aquecido por ter essa certeza? Quando foi a última vez, meu querido irmão, que você foi consolado pelo Espírito Santo de Deus? Quando foi a última vez, meus queridos irmãos, que o nosso coração se encheu de fervor e ardeu ao estarmos reunidos na presença do Senhor, o adorando e o engrandecendo verdadeiramente com os nossos lábios, mente e coração? Quando foi a última vez, meu irmão? Quando foi a última vez que você, sinceramente, se colocou diante do Senhor? Quando foi a última vez, meu irmão, que, conduzido por Deus e sua santa palavra, a sua vida foi colocada diante do Senhor e disse: Senhor, eu não pertenço a mim mesmo, mas eu pertenço ao Senhor? Quando foi a última vez, meu irmão, que, conduzido pela santa palavra, você confessou pecados diante do Senhor? Quando foi a última vez, meu querido irmão, que, conduzido pela santa palavra de Deus, o seu coração ardeu e foi conduzido pelo próprio Espírito a se colocar diante do Senhor e reconhecer os seus erros? Quando foi a última vez que, mediante a palavra de Deus, o seu coração foi conduzido a um pedido de perdão? Quando foi a última vez que, conduzido pela palavra de Deus, o seu coração foi conduzido a um momento de reconciliação com Deus e com os homens? Quando foi a última vez, meu querido irmão, que a Bíblia foi levada com importância, tratada com importância na sua vida? Quando foi a última vez, meu irmão, que o seu coração foi inundado pelo agir soberano do Senhor soberano na sua vida? Por acaso não ardia o nosso coração quando o próprio Cristo falava conosco e nos expunha as Escrituras Sagradas? Quando foi a última vez, meu querido irmão, que o seu coração, o seu ser, foi abraçado no momento do choro, foi consolado no momento do luto,
Quando foi a última vez, meu querido irmão, que o seu rosto deixou de ser um rosto entristecido e se tornou um rosto alegre por saber que Deus está com você? Quando foi a última vez, meu querido irmão, que os seus olhos se abriram e você enxergou que Deus é um Deus presente? Quando foi a última vez, meu querido irmão? Meu irmão, a Bíblia é poderosa demais para ser apenas seu livrinho religioso. Jovem, a Bíblia é poderosa demais para ser somente mais um livro histórico. Adolescentes, a Bíblia é poderosa demais para ser somente uma decoração de sua escrivania ou um peso para sua mochila. Não podemos tratar com menosprezo aquilo que deve ser levado a sério. Se você se sente abatido, encontre nas Escrituras Sagradas a alegria que o seu coração precisa. Se você se sente em desesperança, encontre nas Escrituras Sagradas a esperança que a sua alma precisa. Se você está enlutado nesse momento, encontre na Bíblia Sagrada o consolo que o seu coração necessita. Se você está chorando nesse momento, encontre nas Escrituras Sagradas a certeza de que Deus enxugará toda a lágrima de nossos rostos e nos dará alegria novamente. Quando foi a última vez que as Escrituras Sagradas foi levada a sério por você? Versos 33 a 35, para encerrarmos. Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Meu querido irmão, nós temos urgência. Quando os olhos se abrem e os corações ardem, tudo ganha um novo sentido. Quando os nossos olhos se abrem e começam a enxergar que Deus se faz presente em nossa necessidade, no nosso momento de choro e de tristeza, no nosso momento de desespero, tudo ganha um novo sentido. Quando as Bíblias são abertas e nós mergulhamos nessas sagradas letras, tudo ganha um novo sentido. Tudo é transformado no nosso ser. Quando os olhos se abrem e os corações ardem, nada mais permanece da mesma forma. A presença de Cristo deu significado à caminhada desses dois homens, renovando a fé que parecia perdida. Como é que está a sua caminhada, meu querido irmão? Seus pés estão doendo? Peça a Deus restauração. Há feridas nos seus pés? Peça a Deus que as cure. Suas pernas estão pesadas e cansadas por causa do fardo? Lance sobre o Senhor os seus fardos. Siga, meu irmão. Siga a caminhada. Não pare. Apesar de tudo que possa estar acontecendo, não pare. Continue caminhando. Há um alvo a ser alcançado. Há uma terra prometida a ser alcançada. Há um retorno prometido que chegará. Há uma promessa que se cumprirá em nossa vida. Siga, meu querido irmão. Não pare a jornada agora no meio do caminho. Não fique para trás sabendo que Deus está à sua frente. E caminhe ao seu lado. Caminhe, meu irmão. Levante as pernas. Passo após passo. No caminho estreito, no chão de pedra, na subida longa. Caminhe, meu irmão, não pare. Há um Deus ao nosso lado, há um Cristo que caminha conosco, há uma promessa que se cumprirá, há um consolo garantido, há uma esperança eterna, há uma alegria eterna, há uma morada celestial que chegará. Meu querido irmão, não pare. Já chegou no seu coração o abatimento? Deus há de trazer alegria pela manhã. Já alcançou os seus olhos a tristeza e as lágrimas? Meu querido irmão, há de chegar o momento do consolo. Não pare, meu irmão. Caminhe. Levante suas pernas
levante seus pés, não pare na jornada, não desista agora. Há um alvo a ser alcançado, há uma recompensa garantida, há uma volta, um retorno de Cristo Jesus e uma condução a uma morada eterna. Meu irmão, não pare. Saiba que Deus nos garante, meu querido irmão. Deus nos garante por sua sagrada palavra. Deus nos garante que não há dor que sintamos que Ele não possa curar. Ele nos garante que não há pecados, falhas e culpas que o seu sangue não possa perdoar. Ele nos garante que não há lágrimas que não possam ser consoladas. Ele nos garante que não há morte que não possa ser vencida, porque Ele venceu a morte. Ele nos garante que haverá de chegar vida. Não pare, meu irmão. E se em algum momento você parou na caminhada, estagnou na caminhada, levante-se. Caminhe em direção ao Senhor. Ele não nos deixa sozinhos. A urgência nessa mensagem. Deus está nos chamando urgentemente a reconhecermos que Cristo ressuscitou. Não era essa a causa da desesperança e do abatimento dos discípulos, dos seguidores? Cristo morreu e há 3 dias permanece morto. Não era essa a causa de seu abatimento? Não era a ausência desse Cristo? Foi isso que lhe fez parar? Foi isso que lhe fez desistir? Não pare, meu irmão, pelo amor de Deus, se levante. Cristo ressuscitou. Urgentemente Ele nos convida a reconhecermos a ressurreição do Senhor Jesus. Urgentemente Ele nos conduz a reconhecermos que Cristo verdadeiramente venceu a morte, ressuscitou e hoje vive e reina. Urgentemente Ele nos conduz a reconhecermos isso. Meu querido irmão, não pare. Esses homens voltaram urgentemente para Jerusalém e deram a melhor notícia que poderiam dar a todos. No verso 34, diziam eles: é verdade, o Senhor ressuscitou. Meus irmãos, as Escrituras Sagradas têm razão. Cristo ressuscitou, a causa de nossa esperança e o motivo de nossa existência. Ele vive e reina. Deus está presente em nossa caminhada. E as sagradas letras dão testemunho dele. Não desista, meu irmão. Não pare de caminhar agora. Há um alvo a ser alcançado. E há um Cristo que se faz presente. Há uma palavra que nos garante. Não há por que desistirmos agora. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, nosso Pai, ouça, ó Pai, o clamor dos teus servos. Senhor Deus, olhe para todo o coração que está aqui nesse momento. Senhor, olhe os rostos que estão entristecidos e abatidos. Senhor, alcance o coração daqueles que estão enlutados. Senhor Deus, no nome de Cristo Jesus, alcance os corações que estão desesperançosos. Senhor Jesus, ó Pai, nós necessitamos do Senhor. A nossa caminhada não tem sentido se o Senhor não estiver presente. A nossa vida não existiria se não fosse pelo Senhor. A nossa jornada não valeria a pena se não fosse pela garantia que o Senhor nos dá e pela promessa que o Senhor nos deu. Senhor Jesus, alcance o coração daqueles que estão em desespero, traga paz a esses corações. Senhor, aqueles que já estão com seus pés doloridos demais, feridos demais, cansados demais, ó Deus, no nome de Cristo Jesus, restaure a caminhada dessas pessoas. Senhor, aqueles que nesse momento sofrem de qualquer mal, de qualquer enfermidade, de qualquer problema psicológico, Senhor, no nome de Cristo Jesus, se revele Salvador. Pai, restaure a esperança daqueles que já perderam. Restaure, Senhor, as forças daqueles que estão cansados. Restaure a saúde dos enfermos. Ó Deus, no nome de Cristo Jesus, olhe para os seus servos, ó Pai. Senhor, no nome de Cristo Jesus, tenha misericórdia de nós. Aqueles, ó Deus, que não conseguem te enxergar, reconhecer o Senhor,
abra, ó Pai, os olhos dessas pessoas para que reconheçam a Ti. Senhor, aqueles que já perderam a crença nas Escrituras Sagradas, Senhor, no nome de Cristo Jesus, que eles recuperem a confiança na certeza que a Tua palavra nos dá. Senhor, no nome de Cristo Jesus, ó Pai, ouça a oração dos Teus servos, sonde os corações daqueles que estão aqui presentes. Senhor, sonde o coração de cada um desses irmãos. Se há alguém, Senhor, se há algum entre nós, por mais que seja uma única alma, se há alguém entre nós, ó Pai, que nesse momento sente o Senhor chamando a uma restauração de laços, a um renovo na caminhada, ó Pai, que nesse momento o Senhor alcance o coração dessas pessoas. Senhor, se há alguém que já parou pelo meio do caminho, renove as forças e promova a confiança para voltar a caminhar. Senhor, que a Tua sagrada palavra tenha espaço no nosso coração e prática na nossa vida. Senhor, não nos deixe esquecer de que Tu estás presente e isso basta. Senhor, quando na nossa jornada, no nosso caminho, as dúvidas chegarem, a desesperança nos alcançarem, a dor alcançar o nosso corpo ou a nossa alma, às vezes, Senhor, em que as lágrimas escorrerem sobre nosso rosto, Senhor, não nos deixe esquecer de que há algo garantido para nós. E de que há de chegar um momento, ó Deus, em que estaremos contigo, onde não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, nem mesmo morte. Estaremos com o Deus eterno na eternidade. Senhor, que a Tua santa palavra continue conduzindo o Teu povo, que conduza o nosso coração, sendo fonte de ânimo, de restauração, sendo fonte, ó Pai, de convencimento de pecado, sendo, Senhor, indicativo e condução de uma vida em santidade. Senhor, que a Tua santa palavra não perca espaço no nosso lugar, que a gente leve a sério o que o Senhor nos diz, que a gente nunca, Senhor, trate com menosprezo aquilo que é de suma importância para nós. Aceite, ó Deus, a nossa oração. No nome de Cristo Jesus. Ouça o clamor dos Teus servos, ó Pai. Assim nós te oramos. No nome de Jesus Cristo. Amém.